mais uma manhã que estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. Nós vamos aqui caminhar para concluir nossos ensinos aí que nós estivemos fazendo ao longo desse mês, né, de setembro. Passando rápido, né? Já está chegando quase no final aí. Nós temos meditado sobre o domínio próprio, né, nesses dias. Tem sido, né, abençoador para nós aí, edificante para nossas vidas. E o versículo que nós temos lido aqui todas as vezes, né, está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, onde está escrito: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Amém? Glória a Deus. Esse versículo ele resume bem tudo aquilo que temos ministrado, né? Entrado no detalhe do significado do domínio próprio, né? Que, entre outras coisas, significa poder controlador da vontade sob a operação do Espírito Santo, a fim de não cometermos abusos. O domínio próprio também é a resposta do homem frente às reivindicações da justiça de Deus. É a capacidade da gente colocar em prática o conhecimento de Deus e a sua palavra. O poder para dizer não à tentação, renunciando ao prazer imediato e passageiro do pecado que nos leva à destruição e morte, em troca de um futuro feliz e duradouro segundo a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas que ela custa, né, para a nossa carne um alto preço, né, de renúncia, de morte, né? É a morte da nossa carne para viver a vontade de Deus. O prazer imediato e enganoso que nos leva a viver esse futuro que o Senhor tem preparado para nós, um futuro certo, um futuro de paz, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Amém? Glória a Deus. É a capacidade de falar quando se deve falar e de calar quando se deve calar. Glória a Deus. Então hoje, dando continuidade aqui, caminhando para a conclusão, nós vamos falar de um aspecto do domínio próprio que é muito importante e que é de conhecimento da maioria de todos nós, né? Vamos falar da língua, do domínio da língua. Tiago, capítulo 3, vamos estar lendo aqui, versículo 2 ao 12. Abra, por favor, a sua Bíblia. Tiago, capítulo 3, versículo 2 ao 12, diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então, sendo capaz de dominar todo o seu corpo, sublinha isso aí em nome de Jesus. Então, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz também de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma,
uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Aleluia. Amém? Texto aqui riquíssimo, né? Em ensino, em ensinamentos. E como nós vimos aqui, como foi dito, né? Se nós não tropeçarmos no falar, nós seremos capazes de dominar também, de refrear também todo o nosso corpo. E como nós estamos aprendendo aqui, irmãos, tudo é mediante a fé, né? Conforme nós vamos ouvindo essa palavra, conforme nós vamos ouvindo as palavras que nós falamos nas outras ministrações e meditando nelas, é então que nós vamos fazer uma obra no nosso interior. Vocês viram aqui que ele citou vários exemplos sobre a comparação da língua em referência a um leme de navio, né, ao freio do cavalo, onde o piloto, no caso, somos nós. Nós estamos administrando esse corpo que Deus nos deu, né? E a língua faz parte do nosso corpo. Nós temos o domínio, nós temos a decisão, a direção de determinar para onde vai o nosso corpo e para onde vai também o nosso falar, o que vai sair da nossa boca. E outra coisa que foi dito aqui foi a respeito da natureza, né, da raiz, daquilo que se origina a alguma coisa, onde ele fala da fonte, onde ele fala que uma videira, né, vamos ver aqui, uma figueira não pode produzir azeitonas, e uma videira não pode produzir figos, e uma fonte de água doce, ela não produz água salgada e vice-versa. Então, o que nós precisamos, como eu falei agora mesmo, de dentro para fora, é nos alimentar, é meditar na palavra de Deus, é considerar atentamente naquilo que a palavra do Senhor nos ensina e não cair nas armadilhas que o mundo ele sempre vai tentar nos colocar e que muitos caem na armadilha, né? Da maledicência, da fofoca, da maldição, né? Como foi dito aqui, da mesma boca sai bênção e sai maldição. Não deve ser assim. A Bíblia mesmo está falando, o Espírito Santo falando aqui através de Tiago para nós. Meus irmãos, não deve ser assim. Então nós precisamos realmente cuidar da fonte. Porque é impossível sair palavras de Deus de uma fonte onde não há palavra de Deus. Não dá para sair água doce de uma fonte salgada. Então nós precisamos muito, irmãos, realmente prestar atenção naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós temos dado atenção, naquilo que nós temos valorizado com o nosso tempo, com a nossa dedicação, aquilo que nós temos alimentado a nossa vida. Porque se nós dominarmos a língua, irmãos, e isso como consequência de um coração puro, de um coração sadio, de um coração onde você entesoura coisas, né? Foi lido até no início aqui, eu vou até mencionar, o Salmo 119, 11, onde o salmista ele fala: no meu coração tenho entesourado a tua palavra para não pecar contra ti, né? Uma coisa vai ligando com a outra. Então o salmista ele coloca a palavra de Deus como um tesouro, nessa tradução que eu li aqui. Ele diz que ele tem entesourado a palavra dele, aonde? No coração, ó. No meu coração tenho entesourado a tua palavra para não pecar contra ti. E aí o domínio próprio ele entra. Por quê? Porque a palavra de Deus está enchendo o nosso coração. A nossa boca vai falar do que o coração está cheio. Imagina, o seu coração está cheio da palavra de Deus. A tua boca vai falar da palavra de Deus. E certamente o domínio próprio vai se manifestar e vai operar na tua vida. E você vai dizer não ao pecado, como disse o salmista. O segredo está aqui. A língua é aquela fagulha que é capaz de colocar fogo em uma palavra. Uma palavra. No momento da ira, no momento da raiva, no momento da fúria, pode colocar tudo a perder. Uma família, uma vida, uma história. E a gente, infelizmente, se a gente olhar e ligar na televisão nesses programas, que eu não assisto, que eu não gosto, porque fazem justamente o oposto do que eu estou falando aqui, enche o coração de medo, de raiva, de vingança, né? Então, em vez de assistir esses noticiários, que você ore, porque você sabe que está acontecendo por aí tantas coisas, mas você sabe mais ainda aquilo que está à sua volta. E tem pessoas precisando de você com o coração cheio desse tesouro que é a palavra de Deus.
O que as pessoas à nossa volta precisam, irmãos, é de templos do Espírito Santo cheios do Espírito Santo, onde tragam vida, onde tragam luz, onde tragam esperança viva do alto para as pessoas, onde possa anunciar o reino, sabe, com o testemunho da sua própria vida. Agora imagina você cheio de medo, cheio de vingança no coração, cheio de ódio por olhar as maldades que têm sido praticadas aí fora e que esses programas documentam e trazem no detalhe. Vocês acham que vocês vão gerar vida na vida de outras pessoas falando dessas coisas? E não é isso que acontece muitas vezes? A conversa muitas vezes gira em torno disso. Você viu? O filho matou o pai. O filho esquartejou não sei quem, enterrou no quintal. Sabe? Estupros, tanta coisa, irmãos, tanta maldade. A gente sabe, o mundo jaz no maligno. Mas nós só podemos mudar isso na força do Senhor, no poder de Deus. Não é na nossa força de vontade, não é na boa intenção do nosso coração. É você sendo cheio do Espírito. É só assim que você vai mudar o lugar onde você está. É só assim que você vai impactar o mundo onde você vive. É se enchendo do Espírito. É cuidando desse coração que Deus confiou para você guardar o que você quiser. Mas você tem a responsabilidade, é sua. O Senhor, Ele quer que você guarde tesouros. E o tesouro, como o salmista disse aqui, é a palavra de Deus. Mas a responsabilidade, você é o porteiro do teu coração. É você que decide o que entra. É você que decide o que os seus olhos vão enxergar. É você que decide o que os seus ouvidos vão ouvir. Até mesmo numa roda de fofoca, onde você nem está falando nada, mas alguém começa a falar, você tem ali a oportunidade de sair dali, de pedir licença. Eu não quero participar disso. Eu não concordo que você fale assim dessa pessoa. Essa pessoa é legal, ela tá assim porque, enfim, sabe, às vezes você até defende ali, né? Em nome de Jesus, como nós lemos aqui, se você for capaz de dominar a sua língua, você será capaz de dominar todo o corpo e você será capaz de se manter em pé, de não tropeçar. É o que a Bíblia diz aqui. Se não tropeçarmos no falar, seremos capazes de refrear também todo o corpo, né? Então, essa é a primeira chave aqui que nós temos aqui em nossas mãos hoje, para nós meditarmos, vigiarmos e realmente fazer a coisa certa, né? Porque você vai ser o maior beneficiado disso, de não cair na armadilha da língua, de refrear, de se calar, de esperar. Se tiver que falar, falar no momento certo, falar com sabedoria, não falar no momento da ira, da raiva, né? Onde saem ali palavras torpes, palavras que machucam e que muitas vezes não tem volta, né? Em nome de Jesus, é uma realidade, nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que eu sempre agradeço, já falei isso aqui, agradeço ao Senhor por nos ensinar o domínio próprio, porque através do domínio próprio nós preservamos as coisas boas da nossa vida, as coisas bonitas, as coisas lindas que nós levamos tempo e trabalho para construir. O domínio próprio nos dá essa graça de proteger aquilo que nós construímos, de não ruir com a falta, né, de controle, com o descontrole e colocar tudo a perder em um momento, em uma fração de segundos. Outro ponto importante: refrear a língua do mal é o caminho revelado por Deus para quem quer amar a sua vida e ver dias felizes. Eu sempre lembro dessa ministração e a gente sempre lembra, né? Se fosse fazer uma enquete, né? Quem quer ser feliz? Ou fazer uma pergunta para as pessoas daqui da igreja, lá de fora, de todos. Qual é o maior desejo? Qual é o seu desejo, né? Como tem aqueles desenhos de fantasia, que tem o gênio lá, né? Que fala dos desejos. Mas a gente sabe que isso, né, não tem nada a ver. Nós temos da parte do Senhor aqui a revelação para quem quer amar a vida e ver dias felizes. A resposta, tanto no Antigo como no Novo Testamento, mas eu vou ler do Novo Testamento 1 Pedro 3,10, que diz: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, para quem quer ser feliz, né? Tantas músicas, né, a gente tem que fala sobre isso, né? Sobre a felicidade, sobre sermos felizes. Quem não quer ser feliz nessa vida? Quem não quer ver a felicidade dos seus filhos, né?
E a Bíblia, ela nos dá aqui o caminho de uma forma muito clara, muito simples, né, de entender. O difícil é colocar em prática, né? Mas é aí que entra o domínio próprio, a graça do Senhor, a fé, né, de você. Vou voltar. A gente sempre fala, né, que a palavra de Deus ela é linda, é maravilhosa, mas difícil é praticar. Irmãos, não é difícil, desde que você siga o caminho que o Senhor nos mostra. Qual é o caminho? Primeiro é meditar na palavra, é absorver ela no coração, é crer, é pegar os versículos, os textos bíblicos que falam sobre aquilo, que falam sobre o domínio próprio. É você ler aquele 1 Coríntios 6 que nós lemos no início, sabe? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É gravar na tábua do coração, é você meditar de dia e de noite nela. E a fé vai brotar desse lugar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E pela fé nós temos acesso à graça. E a graça é o poder de Deus que se manifesta em nossas vidas e que nos dá o poder para conseguir praticar a palavra. É por isso que ela não é difícil, porque não é na nossa força, é no poder de Deus. Só que esse poder ele se manifesta através da nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então não adianta a gente ficar assistindo esses noticiários, como eu falei, citando como exemplo, que você não vai ter fé para praticar a palavra de Deus. Não é desse lugar que você vai tirar forças. O lugar onde você vai encontrar o poder de Deus para vencer o pecado, para vencer a carne, para viver o domínio próprio, para dizer não ao prazer imediato e destruidor, mas você falar não e escolher a felicidade duradoura que Deus nos oferece, é através da sua meditação, de você encher o teu coração com a palavra de Deus, entesourar, como o salmista no Salmo 119 disse, entesourar a palavra de Deus no coração. E então o Espírito Santo vai operar na tua vida através da palavra que está dentro de você. E a tua decisão, ela vai estar ali muito mais, você vai estar com muito mais luz nos teus olhos para tomar uma decisão sábia. Você vai ter clareza na tua vida, você vai saber exatamente o que fazer, você vai ter discernimento. Em nome de Jesus. Amém? Então, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Então, quando a tua carne estiver ali morrendo de vontade de falar mal de alguém junto ali, fazer coro com aqueles que estão falando, lembre dessa palavra, medite nessa palavra para que ela esteja gravada também dentro de você. E você lembre dela e fala, opa, eu prefiro uma vida feliz. Eu prefiro dias felizes. Eu prefiro amar a vida. Então eu vou sair daqui. Ou então eu vou jogar água nessa fogueira aqui, que essa língua acabou de colocar aqui. Uma língua colocou fogo ali. Você pode ser a água que apaga aquele fogo. Ou então, se não está no teu controle, não está na tua alçada ali, você não tem autorização para entrar ali naquele território, você tem direito de sair, porque você não é obrigado a ouvir qualquer coisa que falam no teu ouvido. Você tem direito de falar, eu não quero ouvir isso, eu não quero participar disso. Então, em nome de Jesus, caminhar aqui para finalizar, eu quero ler alguns versículos, como eu falei aqui, irmãos, tendo como base isso, que o segredo, a chave realmente para nós termos domínio próprio, e não só domínio próprio, mas tudo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito, e todas as promessas que o Senhor tem para nós, é meditar na palavra de Deus, é comer a palavra, é ruminar ela, é absorver, né? Viver assim igual um pastor Fernando, né? Tendo memorizado todos aqueles versículos e ministrando na igreja. É fazer isso com a palavra, sabe, irmãos? É guardar ela. Nós somos capazes de fazer isso. O Senhor nos deu capacidade para isso. O Senhor nos deu inteligência. O Senhor nos deu, sabe, cérebro, mente para guardar. Só que a escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Do que você vai querer maratonar uma série, decorar o nome dos personagens, saber contar todos os episódios, ou você saber contar todos os capítulos da Bíblia. É uma escolha individual. Só que o que vai sair da vida de cada um é o resultado daquilo que você se alimenta. Então não é privilégio, não é favorecimento. Deus não ama mais A do que B. Não, Ele dá a palavra para todos. A palavra está diante de nós. Diante de nós. Cabe cada um de nós fazer a escolha que deseja para o futuro que deseja. Porque nós aprendemos na verdade que o domínio próprio é você ter o entendimento daquilo que você sabe que é errado,
mas que você ainda faz por causa do seu prazer imediato, né? A falta de domínio próprio. E o domínio próprio é o contrário disso. É você estar diante de uma situação onde você sabe que é um caminho mau, né? A tua carne quer fazer aquilo, mas você não faz por causa das consequências, por causa do futuro. Você pensa lá na frente. E mais do que isso, como José, você teme ao Senhor, você tem reverência diante de Deus, não porque alguém está olhando, mas porque os olhos do Senhor estão por toda parte. É o seu compromisso que você tem com Jesus, a aliança que você fez com Ele, que te faz dizer não, porque você é fiel. Isso diz respeito à fidelidade, ao compromisso que nós assumimos com o Senhor. Por isso, pela minha aliança com Jesus, pela tua aliança com Jesus, nós dizemos não a tudo aquilo que é contrário, a tudo aquilo que transgride a lei de Deus, o pecado, a iniquidade. E Deus nos dá as armas, irmãos, para vencer. A escolha é nossa. O poder para vencer vem de Deus. Mas é através da nossa fé. E é através da palavra de Deus, que é o ouvir da palavra de Deus, que nos traz essa fé e que nos traz a vitória, em nome de Jesus. Então, para finalizar, eu quero ler alguns versículos aqui, deixar as referências, porque o importante aqui não é uma simples leitura, mas sim uma meditação para que você possa absorver isso em você, entesourar, como diz o salmista, entesourar a palavra de Deus no teu coração, e então você não vai pecar, você não vai tropeçar, você vai refrear a língua e você vai ter dias felizes nessa terra e na eternidade, em nome de Jesus. Aleluia. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém? Se Deus falou, você pode. Basta uma palavra, né, do Senhor e tudo é possível ao que crê. Aleluia. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, como eu falei aqui, cuidado com o conteúdo, cuidado com aquilo que você tem se alimentado. Nem tudo edifica. É perda de tempo, é distração. E quando vier a batalha, a luta que você precisa estar forte, você se encontra fraco. Por quê? Porque ao invés de se alimentar da palavra de Deus, ficou se alimentando excessivamente de coisas fantasiosas desse mundo que não servem para nada, a não ser distrair, dar um descansinho ali no sofá, nada mais do que isso. Mas toma cuidado com o exagero, em nome de Jesus. Que a palavra de Deus esteja acima de qualquer conteúdo que você possa se alimentar nesse mundo. E que o resto seja, como eu acabei de falar, um resto. O que resta você completa para descansar, né, tomando cuidado certamente com o conteúdo. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ocupe o seu tempo com coisas boas, com oportunidades para servir, e certamente você vai eliminar aquele tempo ocioso que muitas vezes acaba sendo a nossa armadilha, né, para se alimentar de coisas nocivas aí, prejudiciais em nossas vidas. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. É forte, né? É muito forte, é muito sério, irmãos. As consequências são terríveis mesmo. Aqueles que conhecem a verdade, que são limpos, são purificados ali pela palavra e dão lugar à carne, né? Se entregam ao pecado, voltam às velhas práticas. E a Bíblia, ela nos fala que o estado dessa pessoa, ela se torna ainda pior do que quando ela fazia essas mesmas coisas, mas ela não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Se vocês forem fazer uma enquete nas ruas, no meio dos moradores de rua, vocês vão perceber que a maioria deles, irmãos, a grande maioria, conhecem a palavra de Deus. Na cadeia, nos presídios, a mesma coisa. Eu ouvi um pregador dizer uma vez que ele foi num presídio
E quando ele puxou um corinho conhecido ali, um hino, a cadeia inteira cantava. A maioria das pessoas conheciam a letra do hino. Então, irmãos, vigiem. Nós estamos aqui, nós temos o privilégio de conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Espírito Santo. Mas juntamente com isso vem uma responsabilidade maior do que aqueles que ainda não conhecem. Então vigie, entesoura aquilo que você tem recebido e não abra mão jamais, porque as consequências são terríveis. O inimigo, ele espera com ansiedade por oportunidades assim, de maltratar filhos de Deus que já estiveram na casa do Pai. Então não dê essa chance a ele. Isso só depende de você. Ele não tem força se você não se entregar ao pecado. Se você vigiar, se você der lugar ao domínio próprio, se você priorizar a palavra de Deus no teu coração, você vai vencer. A palavra de Deus, ela não mente. Ela disse aqui que se nós formos capazes de refrear a língua, seremos capazes de dominar o corpo e veremos dias felizes em nome de Jesus. Amém? 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Equilíbrio, irmãos. Moderação. Isso o Senhor já tem nos dado. Toma posse disso, dá lugar em nome de Jesus. E para finalizar, eu gostaria de ler esse texto que é simplesmente maravilhoso, tremendo, que é o texto de Romanos 8. Eu fiz menção de alguns versículos nas últimas ministrações e hoje estaremos concluindo com esse texto. Romanos capítulo 8. Eu vou estar lendo do 1 até o 14 para nós concluirmos aqui, em nome de Jesus. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Esse texto ele é muito rico, poderoso. Medita nele, entenda realmente a importância de você fazer essa escolha entre viver na carne e viver no Espírito. Viver para a carne é morte. Morte, quando eu digo, não é só a morte física, é aquela morte da alegria, a morte da santidade, é a morte daquele coração completo que nós só temos quando nós temos Jesus, sabe? E viver no Espírito vai te conduzir à vida e paz, a viver os dias felizes, como nós falamos. Refrear a língua é você andar pelo Espírito, porque você está seguindo a palavra de Deus. Falar mal dos outros é seguir pela carne. O que a Bíblia disse aqui? Que a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito é vida e paz. Então é a escolha de cada um. Eu quero vida e paz. Eu quero viver dias felizes. Eu quero transmitir isso para os meus filhos. Eu quero que a minha casa viva essa palavra, essa graça. Então, irmãos, o caminho foi dado.
o Senhor tem nos mostrado qual é o caminho para você chegar nesse lugar. Então basta você agora se empenhar, se esforçar, se dedicar a meditar na palavra de Deus, a deixar ela tomar conta do teu ser, do teu interior, do teu espírito. Tua boca vai falar disso e você vai se incomodar com o contrário. Vai ser automático. Por isso que eu falei que não é difícil. Nós só precisamos ter uma atitude sábia com aquilo que nós fazemos com o nosso tempo, com as nossas decisões e com as nossas escolhas, porque o caminho está diante de nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças nós te damos, Senhor Deus, por termos essa oportunidade de ouvirmos a tua palavra, Pai. A palavra que gera fé em nossos corações e que nos dá acesso à tua graça, que é o teu ilimitado poder que em nós opera e que traz à existência tudo aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito, tudo aquilo que o Senhor nos promete na tua palavra, porque pela graça nós vivemos o sobrenatural, vivemos o poder que se manifesta, que vem do Senhor, Pai, o poder que opera milagres, o poder que transforma-nos de dentro para fora, da velha para a nova criatura, no teu poder, Pai, mediante a nossa fé, por nós escolhermos meditar na tua palavra, Pai, a qual tem sido declarada nesse lugar, tem sido proclamada, tem sido revelada, Pai. Nós temos tudo, o Senhor tem nos dado tudo. Agora cabe a cada um de nós escolher a melhor parte, a boa parte, como Maria escolheu ali, Pai. E a sua irmã Marta acabou escolhendo se ocupar de muitas outras coisas. E o Senhor disse ali que Maria escolheu a melhor parte, porque ela escolheu se alimentar da palavra do Senhor que estava sendo ali ministrada. Ó Senhor, nós também fazemos essa escolha e já te agradecemos pela vida e pela paz que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelos dias felizes que o Senhor já tem preparado para nós. Nós temos, Pai amado, já aqui ansiado por isso, Pai, e somos gratos por saber que nós vamos amar a nossa vida, e isso como resultado das escolhas que nós fizemos, por dar lugar à tua palavra e não a tantas outras coisas que se apresentam para ocupar o nosso coração, para encher a nossa cabeça, Pai. Mas em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Senhor Deus, nos dá vigilância, para que a gente possa realmente entender o que foi dito aqui, Senhor, e trilhar por esse caminho de felicidade verdadeira e duradoura, que não vem de homens, não vem, Pai, de psicologia, de coachings, mas vem do Senhor, vem da tua palavra para nós, seus filhos. Basta nós cremos, basta nós queremos, basta nós, Pai amado, guardar a tua palavra, entesourar ela no nosso coração, e nós não vamos pecar, não vamos tropeçar, como o salmista falou, como Tiago aqui, Pai amado, inspirado pelo teu Espírito também ministrou. Em nome de Jesus, se nós refrearmos a língua, seremos capazes de dominar todo o nosso corpo e veremos dias felizes nessa terra. Que assim seja, Pai, nas nossas vidas, na tua igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias, que prevaleça, Pai, o Espírito, que nós venhamos andar no Espírito e não satisfazer os desejos da nossa carne, sabendo que no teu poder nós podemos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já falou conosco e por tudo que o Senhor ainda vai falar nesses dias. Obrigado por tudo, Pai. Que a graça do Senhor esteja sobre nós e seja multiplicada. Que a bênção do Senhor esteja também, Pai, sobre tudo que nós colocarmos as nossas mãos, sabendo que o Senhor está à nossa frente. Nós já te agradecemos pela semana abençoada, Pai, que o Senhor já preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe.